Fux vai salvar a democracia, Rafael Almeida Rizzo? Ou o Fux está deixando a porta aberta para, mais pra frente, a contestação bolsonarista? Fux está dando, vamos dizer, a argumentação para que mais pra frente Bolsonaro e seus aliados venham contestar o que aconteceu nessa primeira turma. Fux foi a voz dissonante, falando algo que, enfim, nós já vimos, né, vocês viram o que eu comentei na Jovem Pan, que são os vícios formais de todo este caso, né? Fux foi mais claro, ele disse que o STF nem sequer podia julgar, porque meu argumento é muito simples. Formalmente o negócio, assim, é muito pouco defensável. Agora, materialmente, o Bolsonaro tá peladinho na frente de todo mundo e pra mim é muito óbvio que aquele processo todo foi uma longa tentativa de golpe de Estado. E sim, foi. A gente fala que aquilo era uma preparação, não é preparação. Quando ele tomou as ações, ele já estava executando o plano. O plano tem ações. Tá? O plano não se iniciava no momento que, sei lá, os militares pegavam uma arma e apontavam contra os funcionários do TSE. Não. O plano se iniciou não só nas tratativas todas, mas quando o Bolsonaro começou a mentir e praticar o convencimento público junto com os pares dele para a questão da urna e foi tomando todas as ações. Ou seja, o plano estava em execução, chegou numa fase avançada, né? Ele chegou a conseguir convencer, por exemplo, o Garnier, que foi condenado ontem. Então, sim, materialmente falando, o Bolsonaro é culpado, mas formalmente aquilo lá foi pras caralhas, tá? Com as vênias de Sua Excelência, o dedicado relator e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Papo reto. Ele já mete uma incompetência absoluta, o que, vamos dizer, até o impediria de ficar discutindo todo o resto, sabe? Ele não acha o STF competente para isso. É ousado no sentido de que ele tá, vamos dizer, divergindo do consenso da casa, tá? E que dentro da turma ali isso vai gerar dissabores. Mas abre, isso precisa ser dito, esse espaço que a gente está colocando para contestações futuras, que vai rolar, essas contestações terão. Meta o outro play. A sociedade triunfa, não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, a egrégia turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Cara, ele chamou de data dump. Basicamente, vocês tacaram um monte de coisa aí, quer que eu corra para resolver. Não é assim. Ele tá mandando essa. Não é assim que a banda toca, amigão. Muita gente reclamou disso, inclusive as defesas, né? Da quantidade de material que você tinha para poder responder, analisar, tempo exíguo. Achavam que isso fazia parte, inclusive, da estratégia de blitzkrieg tocada pelo Alexandre de Moraes. Vamos lá. De violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Rapaz. Você lembra, Rizzo? É porque eu me sinto... Eu fui xingado por 2 pessoas do MBL por conta da minha declaração na Jovem Pan sobre esse tema, tá? E me sinto aqui... Apenas dei opinião similar à do meu amigo, meu colega do mundo do direito, Luiz Fux. Hoje estou brincando, tá, amigos? Estou brincando aqui. Mas é mais ou menos isso, cara. Assim, naturalmente esse processo ele será marcado pelas nulidades processuais e pelos ritos informais, profundamente ritualizados e ao mesmo tempo profundamente informais por parte do Alexandre dessa primeira turma. Isso é inegável.
Eles acham, e a gente precisa entender qual é a alegação deles. Eles acham que, porém, tinha que ser assim, porque este era um instrumento construído pela própria democracia, ou seja, a institucionalidade cria estes anticorpos como este instrumento para protegê-la de um inimigo interno. Você imagina, assim, vamos botar mais Fux, eu vou trazer mais esse elemento. Nada que eu já não tenha falado antes, mas eu acho que agora está bem robustecido. Vamos lá, dá o play. Ao contrário do poder legislativo e do poder executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. O cara meteu um julgamento político ali. Cara, venhamos e convenhamos, senhor Rafael Almeida, que o Fux, ele, curiosamente, está se comportando como o Gilmar no julgamento do mensalão, tá? Rapaz, as coisas são todas muito loucas aí na corte, né? Mas o Fux está tentando restabelecer o papel clássico do que seria a corte e tentando afirmar que isso aqui é político, é um julgamento político. Vamos lá, dá o play. A segunda conclusão parcial diz respeito à intensidade da conduta praticada relativamente aos elementos caracterizadores do Estado democrático de direito. É que o tipo do artigo 359-L do Código Penal emprega o verbo abolir, que denota uma ação capaz de suprimir ou eliminar. Por isso mesmo, não é suficiente para a abolição do Estado democrático de direito o atingimento de apenas um ou algum dos seus componentes, nem a prática de condutas que meramente os enfraqueçam, mitiguem ou relativizem, sem, contudo, eliminá-los. Malgrado a referida disposição legal criminalize também a conduta de restringir o exercício dos poderes constitucionais, a restrição deve ser de tal sorte que conduza inequivocamente à abolição do próprio Estado Democrático de Direito. Volta aí, vamos ouvir com cuidado, vamos lá. Esse começo? Sim, isso aqui é importante, porque isso aqui ele mistura as duas coisas. A segunda conclusão parcial diz respeito à intensidade da conduta praticada relativamente aos elementos caracterizadores do Estado Democrático de Direito. É que o tipo do artigo 359-L do Código Penal emprega o verbo abolir, que denota uma ação capaz de suprimir ou eliminar. Por isso mesmo, não é suficiente para a abolição do Estado Democrático de Direito o atingimento de apenas um ou algum dos seus componentes, nem a prática de condutas que meramente os enfraqueçam, mitiguem ou relativizem, sem, contudo, eliminá-los. Malgrado a referida disposição legal criminalize também a conduta de restringir o exercício dos poderes constitucionais, a restrição deve ser de tal sorte que conduza inequivocamente à abolição do próprio Estado Democrático de Direito. A norma penal pune, na realidade, a conduta deliberadamente dirigida a conduzir a nação ao estágio de um regime autoritário híbrido ou puro, com efetiva capacidade de atingir esse objetivo em todos os seus aspectos. Eu discordo dele. Aqui ele entra na questão material. E nesse ponto eu discordo dele. Veja, a gente pode falar, por exemplo, que tem essa abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas se você elimina o resultado das eleições como era planejado no plano, e como estava andando o plano até chegar nesse ponto, e prende membros dos poderes como a coisa estava se encaminhando, a gente está falando aqui basicamente membros da Suprema Corte, e eles tinham avançado a ponto de conseguir o apoio do representante da Marinha,
havia setores dentro do Exército, que é, na prática, cara, Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha Aeronáutica, Exército, ele tinha conseguido a maioria no Exército. Havendo essa maioria, especialmente no Exército, ele, nesta fase final da consecução do plano dele, ele teria abolido, tá, o regime brasileiro. Por mais que, vou dar um exemplo, ele ia manter o mandato, no plano dele, né, os deputados eleitos da legislatura anterior manteriam, todo mundo ficaria no seu mandato, enquanto novas eleições seriam convocadas sob novos termos. Essas eleições que seriam convocadas sob novos termos, elas em si já estariam viciadas. A gente já partiria da premissa que estaríamos vivendo uma democracia, um Estado democrático de direito mitigado sob um novo regime. Eu não consigo... o cara tá desde as 9 da manhã, aparentemente, dando esse voto. Essa era uma parte muito importante. Eu queria que ele fundamentasse. Não sei se tem mais material sobre isso. Ele tinha que fundamentar bem isso aí. Ele reclamou da quantidade de provas, mas tem aí 3 horas de coisa pra você ouvir também. É muita coisa. Mas ele tinha que fundamentar bem. Porque do outro lado houve a fundamentação sobre isso. E essa era uma parte importante, que ele entra na questão material do assunto. Tá? Um cara, tem uns caras, acho que deve ter uns bolsonistas assistindo, um cara, discorda? Vamos, xadrez 4D. Meu, relaxa aí na batata, velho. Relaxa aí, cara, não tem nada disso. Veja, eu concordo com ele e concordo com os críticos sobre a parte formal. Eu fui questionado, para os bolsonistas que estão aqui, na Jovem Pan, pega o vídeo, Riso, por favor. Fui questionado na Jovem Pan sobre, caso fosse ministro do STF, o que... Eu inclusive dei RT, Riso, isso aí. Como eu votaria no caso, eu vou mostrar pra vocês aí. Bota na tela, ô Riso, bota na tela, Riso. Eu considero o inquérito do Alexandre de Moraes e a forma como tudo isso se deu, as investigações se deram, arbitrário, para dizer o mínimo. Assim, houve alguns casos envolvendo investigados no dia 8, que está, vamos dizer, conexo a essa história toda, que não tiveram direito de defesa. Isso foi cerceado a eles. Ao mesmo tempo, eu acredito nas provas, eu vi as provas, eu vi o processo, eu vi todos os elementos ali presentes. O Bolsonaro, de fato, não estava, vamos dizer, se reunindo todas aquelas 13, 14, 15 vezes com os generais, com minuta e tudo isso com provas, vamos dizer, claras sobre, aconteceu a reunião, os caras pegaram os dados do celular, as conversas, os depoimentos, para tomar um cafezinho com eles. E isso também está conectado com todas as outras ações tomadas pela equipe ao redor dele. Eu gosto muito que os bolsonistas criticam, por exemplo, não tem provas. Esse é um argumento que os petistas usavam durante a prisão do Lula. E eu acho também engraçado porque todos nós, da direita, defendemos à época a teoria do domínio do fato, quando houve a prisão dos partícipes do Mensalão, dizendo, olha, o Lula sabia, o Dirceu sabia, não adianta ele ficar fingindo que não tem prova. Hoje esse mesmo argumento é usado mais à direita, de uma maneira, a meu ver, cínica. Tá? Então, havia elementos, mas a forma também importa. A forma não joga a favor. E aí entra o outro problema. O Alexandre de Moraes disse que tudo isso foi feito para proteger a democracia, faz parte de um conceito de democracia militante. É a democracia criando seus próprios instrumentos, anticorpos para sobreviver aos seus inimigos, Karl Popper pra cá, não sei o quê. Mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Ou seja, dito isso, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula, em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Ou seja, não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou o golpe de Estado. O problema é que, em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo é, não, isso está, a Constituição permite, mas na prática o que a gente está vendo é a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados. Não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa. O Fux, ele vai na questão da forma, mas ele entra na questão do mérito também. Agora, eu gostaria de ouvir da parte do Fux os argumentos que dizem que
vamos dizer, as movimentações do Jair Bolsonaro, em certa medida, não representariam essa possibilidade de abolição. Mas aí ele teria que entrar no detalhe por que e como. Seria interessante ouvir isso da parte dele. Não sei se você concorda, Rafael Almeida. Seria muito interessante. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like e siga o canal Missão Vanguarda.